Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu gostaria de começar te desejando boas-vindas a essa nova fase do nosso pré-vestibular. Como você sabe, nós estamos vivendo um momento de crise pandêmica generalizada no mundo todo e que nos está impedindo de estar em contato direto uns com os outros, mas graças a Deus existe a tecnologia que viabiliza, então, o aprendizado à distância e é um pouco com isso que a gente vai estar trabalhando nesse intervalo, que acredito eu que vai ser somente um intervalo e que logo logo tudo vai estar bem. Comecei essa aula com uma citação do Guimarães Rosa, que é um poeta que eu adoro muito, que fala um pouco sobre isso, né? Que a vida é assim mesmo, hora tá tudo ruim, hora tá tudo bom, mas o importante sempre é que a gente tenha coragem e eu queria agradecer pela coragem que vocês estão tendo de estar aí do outro lado da telinha, assistindo essa aula num formato completamente diferente daquilo que vocês haviam planejado para esse ano, mas com certeza estão aí porque a vontade de vencer é muito maior do que tudo. A nossa aula de hoje dá continuidade às outras aulas do nivelamento, que, de um modo geral, partiram de uma abstração para uma concretude, né? A gente viu a ideia de língua, de linguagem, de variação linguística, vimos a questão das classes gramaticais. Eu espero que todos vocês já tenham sido vacinados, graças a Deus, com aquela vacina SAP, que é esse macetinho aí pra gente tentar entender quais são essas classes gramaticais. Vimos o que é uma oração, o que é frase, o que é período simples, o que é período composto, e vimos que a composição é por subordinação, coordenação. Tentamos entender algumas questões relacionadas à interpretação textual, erros frequentes, o que se mostra como atravessamento quando a gente pensa em interpretação textual, contexto, implícito, e uma série de outras questões que nos ajudam a compreender, enfim, determinado texto. Eu diria que hoje a nossa aula é a primeira aula de redação, propriamente dito. Ou melhor dizendo, a primeira aula de produção textual, na qual a gente vai tentar entender uma unidade mínima do texto. Que unidade seria essa? Bom, nada mais nada menos do que o parágrafo. Parágrafo é a palavra da vez. Olha, vamos definir parágrafo então. Parágrafo é a unidade textual suficientemente longa para conter uma comunicação completa. A gente pensa, então, isso não só para essa dinâmica aqui da nossa aula, mas uma questão mais de vida mesmo, que quando a gente pensa em completude, a gente sempre pensa em algo que tem começo, meio e fim. Então, um bom parágrafo é aquele que respeita também essa noção de começo, meio e fim. Bom, a gente vai ver também, a gente está vendo, aliás, que existe uma noção muito divulgada, amplamente divulgada entre professores e estudantes de produção textual, que é a questão do parágrafo padrão. O parágrafo padrão nada mais é que uma estruturação do parágrafo que pode ser utilizada como base para a gente escrever qualquer parágrafo com qualquer objetivo, seja ele narrativo, dissertativo, argumentativo, enfim, explicativo. Existem vários tipos de parágrafo, isso a gente vai ver com calma no nosso handout que está comentado, certo? Não vai ser nessa aula, vai ser no handout comentado. Então já peço para vocês não contarem só com o conteúdo dessa aula, assistam essa aula, assistam a próxima aula que a gente vai disponibilizar, vejam os slides dessa aula, certo? Que vai funcionar pra gente como handout, tá tudo comentadinho, bonitinho. Façam os exercícios e me procurem para que depois eu possa corrigir os exercícios junto com vocês de uma maneira mais individual. Vocês me mandam uma mensagem e a gente resolve esse problema. Como eu dizia, existe então essa noção de parágrafo padrão, amplamente divulgado por professores e estudantes, que consiste na ideia de que um parágrafo que dê conta de uma comunicação completa precisa ter uma ideia nuclear que muito provavelmente ficará localizada no topo desse parágrafo, tópico esse, a qual nós chamamos de tópico frasal, certo? Tópico porque ele vai estar no tópico e tópico porque ele inicia
uma ideia inicia um assunto, uma explicação dessa ideia nuclear, como que a gente explica uma ideia núcleo? Por meio de ideias secundárias, certo? Que não se distanciam, pelo contrário, se relacionam com essa ideia núcleo e têm essa intenção de explicar o que se quis dizer primeiramente. Por fim, a conclusão do parágrafo, que é essa oração, esse período dedicado a, como eu posso dizer, amarrar, digamos assim, as ideias que você propôs, ainda que sejam nucleares e secundárias, certo? Bom, o que eu queria... Um outro entendimento, a gente tem 2 desafios, digamos assim, para tentar entender, dar conta desse tema, que é a paragrafação. O primeiro desafio é entender que existe, então, quando a gente fala de produção textual, uma questão macroestrutural e uma questão microestrutural. A macroestrutural diz respeito ao que a gente chama vulgarmente de redação mesmo, que é o texto na sua completude, com 4 parágrafos que se relacionam coesa e coerentemente. Depois a gente vai ter uma microestrutura, que nada mais é então que um microtexto, certo? Que representa uma unidade de sentido dentro daquela dimensão mais ampla. E que unidade é essa? É o parágrafo. O parágrafo nada mais é que uma microestrutura que se une a outras microestruturas a fim de formar algo macro. Que algo macro é esse? A nossa redação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a redação, tanto o parágrafo quanto a redação, tanto a microestrutura quanto a macroestrutura, serão atravessados por essa noção de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, certo? Um outro ponto interessante da gente mencionar é algumas características desse parágrafo. Primeiro dizer, de novo, uma coisa que a gente precisa frisar, que cada parágrafo precisa apresentar uma ideia núcleo, certo? Que a essa ideia se unem outras ideias secundárias que têm o intuito de explicar a ideia núcleo, certo? Que ele precisa ter um período conclusivo, certo? Uma ideia conclusiva também, com relação ao que foi iniciado no tópico frasal e debatido nas ideias secundárias, precisa ter uma conclusão. Que existem recursos que fazem com que a gente preze pela coesividade intraparagrafal, né? Vamos pensar, que recursos são esses? Se a gente pensa em processos de anafóricos e catafóricos, como, por exemplo, pronomes relativos ou mesmo, enfim, sinonímia, a pontuação também vai ser muito importante para a gente dar uma temporicidade, digamos assim, não só a pessoa que lê o nosso texto, mas a gente vai estabelecendo intervalos dentro do parágrafo, né? Intervalos que produzem sentido, né? Porque a vírgula é um pouco também sobre isso, sobre marcações de ordem sintática que possibilitam um melhor entendimento das ideias. Dizer também que os parágrafos, eles existem, então, para criar um intervalo entre um assunto e outro, mas que, no fim, esses assuntos que são estreados por meio dos parágrafos, eles todos se relacionam com uma ideia central, que aliás, com um tema central, certo? E dizer que algumas palavras-chave da nossa aula de hoje são tópico frasal, que, como eu já disse, vou botar aqui para vocês, aqui, vamos lá, a definição de tópico frasal, que é então esse período que está no início do parágrafo, que contém a ideia central daquele parágrafo, né? O assunto daquele parágrafo. E uma palavra-chave, uma coisa interessante é a gente sempre olhar para o parágrafo e conseguir extrair dele uma palavra-chave. Bom, vou deixar vocês aqui agora. Vou colocar a imagem dessa lousa para vocês printarem, copiarem. Reassiste esse vídeo, agora marcando no seu caderno com base no que você acabou de ver na lousa. Tudo isso que eu falei, vai fazendo as suas anotações, mas não para por aí. Vê o nosso handout comentado, vê o próximo vídeo. Eu espero que tudo isso esteja por aí.
Vê o nosso handout comentado, vê o próximo vídeo. Eu espero que tudo isso... Gente, voltei para falar da competência 1 da redação. Competência 1 que a gente tanto tem que desenvolver, quanto também é um dos critérios de correção da nossa redação. Bom, primeiro dizer que a redação possui 5 competências, né? Cada competência vale 200 pontos. E aí, faz as contas aí. Bota aí, produção. 5 vezes 200 mil, que é a nota que todo mundo quer e que com certeza vocês vão tirar. Bom, então o que a competência 1 avalia, né? Ela vai avaliar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Como a gente já havia dito em alguns momentos das nossas aulas. O que então significa isso? Que a gente precisa ter 2 cuidados. O primeiro é uma certa atenção às regras gramaticais. Dizia a vocês que era por isso que a gramática normativa, né, que a gente viu lá na nossa primeira aula, era tão importante para nós, porque ela é esse registro mais formal, tanto dos textos escritos quanto dos textos falados, e que seria importante para nós, porque seria então o que seria cobrado de nós. Outro ponto é entender também que, por se tratar de um registro formal, são inaceitáveis usos que tenham marcas de oralidade ou marcas de informalidade, porque isso foge da proposta, né? Não da proposta só temática, mas da proposta, como eu poderia dizer, discursiva, digamos assim, da redação. Quais são os erros mais frequentes, então, em relação à competência 1? Vamos lá. Os erros mais frequentes eu dividiria em 3. Primeiro são o mais simples de todo, é o de seleção vocabular, que muitas vezes selecionam as palavras que dentro daquele contexto não possuem o sentido que se queria, empregar, digamos assim, né? Você usa uma palavra achando que ela tem determinado sentido, mas naquele contexto que você criou, né, ela não possui esse sentido e então deixa a desejar ali para um entendimento melhor do seu texto. O segundo erro mais comum é de convenção de escrita, ou seja, acentuação, ortografia, separação silábica, uso de hífen também, uso de maiúsculas e minúsculas, que é muito sério, muito grave. A gente ainda tem isso como uma dificuldade. A gente vai fazer uma aula só para superar cada um desses momentos aqui. Aliás, desses pontos, perdão. Mas é importante a gente conhecê-los. E por fim, erros, como eu disse, mais gramaticais mesmo, né? Relacionados à concordância verbal e concordância nominal, flexão de nomes, né? De verbos, pontuação, certo? Regência e colocação pronominal, que também são questões aí bastante complicadas. Por que a gente está falando da competência 1 agora? Porque como a gente tratou anteriormente dos parágrafos, é muito importante que a gente leve essa preocupação relacionada a uma boa escrita já para esse primeiro momento em que a gente está pensando uma estrutura mínima dentro da redação, certo? Então, uma das propostas dessa nossa aula será que você escreva um parágrafo, né? Um tema ainda que eu vou definir, um parágrafo apenas, começo, meio e fim, que respeite aquela estrutura que eu passei para vocês de tópico frasal, ideia secundária e conclusão, ideia ou ideias secundárias e conclusão, mas que respeite, já se mostre preocupado em respeitar essa primeira competência, certo? Como eu disse, a gente vai ter aulas mais adiante de especificação desses temas, mas a gente precisa, desde já, pensar neles como algo importante, certo? Essa é uma explicação simples, mas é um pouco para situá-los o que estamos trabalhando. E, enfim, não é um bicho de 7 cabeças, é super plausível, com certeza vai dar para todo mundo conseguir escrever uma boa redação. Então é isso. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.